Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E olha só, galera, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto na condução desse nosso projeto pedagógico que tem a função de promover a sua qualificação para que você fique competitivo e tenha um grande desempenho nesse concurso. E a gente vai seguindo em frente trabalhando com História de Sergipe. Chegou a hora e a vez da gente começar a falar sobre os governadores e prefeitos do período republicano. Ora, os senhores sabem muito bem que o período republicano brasileiro é bastante extenso. Começou lá em 1889 com a proclamação, comandada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e vem até os dias atuais. Ora, já são quase 130 anos, então convenhamos que não é uma tarefa das mais fáceis trabalhar um período tão longo quanto este. Então, o que a gente vai fazer ao longo de nossas aulas? Iremos trabalhar os assuntos muito mais relevantes, os assuntos que são fundamentais. Sabe aqueles assuntos que têm um grande potencial de aparecer lá no dia da sua prova? E aí, quando você tiver com o caderno de provas nas mãos e olhar as questões, nossa, você vai lembrar. Puxa vida, o professor Edenilson falou desse assunto durante a aula. E eu me lembro muito bem, eu assimilei esse conhecimento, não terei dificuldade alguma. Então, a gente vai trabalhar com os fatos mais significativos, os fatos que são mais importantes, aqueles que têm uma relevância muito maior, aqueles que você precisa necessariamente ter como base para destruir a banca. É isso aí, a gente está aqui para ajudar você a ter um grande desempenho e detonar com essa banca. A gente vai buscar o gabarito. Para a gente alcançar o gabarito, precisamos de muita dedicação, de muito foco, de muito esforço. Então, pensa bem, meu amiguinho. Pensa bem, minha amiguinha. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. Então, se você quer ter um grande desempenho de conhecimentos específicos ao estado de Sergipe, tanto no que tange a geografia, quanto no que se refere à história, o que você tem que fazer? Você tem que estudar com determinação. Você tem que fazer isso repetidamente. Você tem que ler os nossos materiais, prestar atenção nas nossas aulas. Você precisa fazer uma série de questões, pois só assim você vai chegar completamente preparado no dia da prova e vai ser um arraso, você vai ter um grande desempenho. Afinal de contas, você está se preparando aqui como a equipe campeã do LAC Concursos. Pois bem, vamos começar falando aí sobre os governadores e prefeitos do período republicano em Sergipe. Primeiro ponto importante aqui, pessoal, para saber, a gente tem o período republicano. Olha só, o período republicano no Brasil, convenhamos, é um período bastante extenso de nossa história. Começa lá com a proclamação em 1889 e segue até os nossos dias atuais. Olha só que coisa, vem até os dias atuais. O período republicano, por sua vez, pode ser dividido em várias etapas, em várias fases. Quais são essas fases? Eu digo para você, olha só. A primeira fase é chamada de Primeira República, ou também é conhecida como República Velha. É a República dos Coronéis, a República das Oligarquias, a fase do coronelismo, do fisiologismo, a fase do voto de cabresto, das fraudes nas eleições e tudo mais.
República Velha ou República dos Coronéis, ou ainda a Primeira República. Essa é a primeira fase republicana brasileira. A segunda fase começa a partir da Revolução de 1930, através da chegada de Getúlio Vargas à presidência da República no Brasil. Este período perdurou por quanto tempo, professor? 15 anos. Começou em 1930, seguiu até 1945. Como é que é chamada essa fase? Essa fase é chamada de Era Vargas. Depois da Era Vargas, nós temos a redemocratização do Brasil. Nós temos uma fase que os historiadores chamam de República Democrática Populista. República Democrática Populista, período histórico que vai de 1945 até 1964. 1964 nós temos o advento da intervenção militar no poder político no Brasil. O golpe que derruba o presidente João Goulart e inaugura uma nova fase conhecida como regime militar. É a fase do regime militar ou ditadura militar, se você assim preferir denominar. São os 21 anos compreendidos entre 1964 e 1985, quando acontece a eleição indireta de Tancredo de Almeida Neves no Colégio Eleitoral, inaugurando a chamada Nova República. A Nova República com os governos de José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Michel Temer. Percebeu aí, amigão? No período republicano, nós temos aí cerca de 130 anos de história. Convenhamos, não é fácil trabalharmos um período tão extenso quanto este, né? Como diria Fernando Brodel, é um período de longa duração. Muitos aspectos importantes são fundamentais para a nossa compreensão. E desta forma, nós iremos analisar os aspectos relacionados com a política brasileira que diretamente tem reflexo na política sergipana. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a oligarquia olimpista que dominou o cenário político sergipano entre os anos de 1900 e 1910, a gente está se reportando à chamada Primeira República, que eu acabei de falar para vocês agora há pouco, que também é conhecida como República Velha, que inaugurou-se em 1889 com a proclamação da República. 2 anos depois, nós tivemos a aprovação da nossa primeira Constituição Republicana, a Constituição de 1891. Como características importantes desse período, temos o voto de cabresto, ou seja, a manipulação dos eleitores, sobretudo daqueles eleitores que estavam residindo na zona rural. E convenhamos que naquela época, mais de 80% da população brasileira concentrava-se na zona rural. E eles eram controlados pelos coronéis, através da troca de favores, através do chamado clientelismo. Portanto, as eleições eram marcadas por muitas fraudes e haviam as oligarquias que dominavam o cenário político. As oligarquias eram grupos políticos que se assenhoravam do poder nos mais variados estados do Brasil. Gente, olha só, o coronelismo foi um fenômeno político que caracterizou todos os estados do Brasil. Então, existiam uma série de coronéis Brasil afora. Muitas vezes esses coronéis se uniam, formando oligarquias, e muitas vezes eles também se digladiavam pelo poder político. Falando especificamente do que nos interessa na aula de hoje, que é estudar Sergipe, nós temos aqui o predomínio da oligarquia olimpista,
que teve um papel preponderante no início do século XX, comandando a política sergipana. Olha só, nós tivemos nessa época o registro de 2 partidos políticos majoritários em Sergipe. Esses 2 partidos eram o Partido Republicano de Sergipe, também chamado de Cabaús, e o Partido Republicano Sergipense, também conhecido como PEBAS. Então presta bem atenção. Esse período aqui do início do século XX, na política sergipana, registramos a presença, a disputa política de 2 partidos. O Partido Republicano de Sergipe, que também era conhecido como Cabaús, e o Partido Republicano Sergipense, que também era apelidado de PEBAS. São os 2 grupos políticos que tinham grande predominância nesse contexto histórico, pessoal. Vamos falar então do nosso bom e velho Olímpio Campos. Afinal de contas, a gente está trabalhando o predomínio da oligarquia olimpista, não é isso? Então vamos conhecer quem foi essa figura política do Olímpio Campos. Olímpio Campos, pessoal, era líder dos Cabaús. Lembra que eram os Cabaús? Olha eles aqui. O Partido Republicano de Sergipe. Está aqui a fera. Olímpio Campos era chefe político, era um cacique político, vamos dizer assim. Era o líder dos Cabaús e também era presidente do estado de Sergipe. Aí você fala assim, mas professor, presidente do estado? Sim, naquela época denominava-se presidente aquele que tinha a função de ser o mandatário político estadual. O governador era chamado de presidente. Então os estados tinham presidentes também. Presidente do estado de Sergipe, nesse contexto, era Olímpio Campos. Olímpio Campos que, usando de seu poderio político, de sua influência, de sua liderança, por ser um grande cacique político local, indicava seus sucessores no governo. Então veja só, por isso que essa fase é conhecida como oligarquia olimpista. Por quê? Olímpio Campos, sendo uma grande personalidade política em Sergipe, indicava os seus sucessores. Os outros governadores venciam as eleições, venciam os pleitos eleitorais com o apoio de Olímpio Campos, ou seja, fazendo parte do grupo de Olímpio Campos. Além disso, ele também tinha uma grande influência política, contribuindo para a eleição de vários deputados, deputados estaduais e deputados federais, inclusive. E ele chegou a ser eleito como senador da República. Ele foi eleito para o Senado no estado de Sergipe. Falando desse contexto histórico aqui, pessoal, é muito importante compreender a influência política do coronelismo. O coronelismo, como dissemos anteriormente, foi um fenômeno político muito importante, que caracterizou principalmente a Primeira República no Brasil, onde grandes proprietários de terra, através de seu poderio econômico, acabavam também exercendo uma grande influência política sobre as pessoas que precisavam de seus favores. Havia uma troca de favores entre o coronel e o eleitor. O coronel podia arrumar emprego, arrumar uma vaga na escola, arrumar um tratamento médico, conseguir um emprego público, tirar alguém da cadeia, financiar festas populares, batizar os filhos de seus agregados. Só que em troca dessa proteção, entre aspas, o coronel exigia obediência cega de seus eleitores. Os eleitores tinham que votar nos candidatos determinados pelo coronel. É por isso que nessa época,
ganhou muita visibilidade, ganhou muita notoriedade a expressão voto de cabresto, porque o eleitor era obrigado a votar nos candidatos indicados pelo coronel. E lembre-se uma característica importante, na Primeira República, que é a República Velha, o voto era a descoberto, ou seja, o voto era aberto e não existia a justiça eleitoral. Portanto, as fraudes eram constantes. Vamos entender, então, a influência do coronelismo. Acabava contribuindo na eleição de prefeitos das mais variadas cidades de Sergipe, no controle dos empregos públicos. Olha só, pessoal, nessa época aqui que a gente está estudando, é a Primeira República no Brasil, as primeiras décadas do século XX, não existia concurso. Veja só, você não está aí se preparando, você não está aí se matando de estudar, você está fazendo resumos, fazendo questões, fazendo anotações, se preparando de forma condizente para uma prova que vai ser muito competitiva e que você vai sair de lá exaurido de tanto estudar, de tanto pensar, de tanto raciocinar para conseguir um bom desempenho? Pois é, naquela época não tinha concurso não, meu amigo. Não tinha concurso para os cargos públicos. Então, quem é que exercia essas funções no serviço público? Ora. Quem exercia essas funções eram aqueles que eram apadrinhados. Ou seja, para que você tivesse um bom cargo público naquela época no Brasil, e em Sergipe não foi diferente, você precisava ter um bom pistolão, você precisava ter um padrinho, você precisava ter QI, ou seja, precisava ter quem indicasse você para os cargos públicos. Porque os coronéis indicavam os professores dos grupos escolares, os funcionários públicos da prefeitura, os funcionários do governo estadual. Ele escolhia, por exemplo, o delegado. Ó, o delegado aqui, ó, a pose do delegado aqui chegado. Olha como é que está o delegado. O delegado está aqui com os pés na mesa. O que está sobre? Ó, sobre a Constituição. Esse aqui é o delegado da época da Primeira República. Então, gente, era só na indicação política, não existia a tal da meritocracia. Que é isso? Que meritocracia? O quê? Se você era amigo das lideranças políticas, se você precisava do favor de algum cacique político, de algum líder oligárquico, você estaria empregado. Você conseguiria trabalhar numa repartição pública, de repente trabalhar na prefeitura, ou até mesmo trabalhar na delegacia. Olha o delegado aqui, todo com os pés sobre a mesa, em cima da Constituição. Então, o controle dos empregos públicos estava nas mãos dos coronéis. Os coronéis vão apoiar as oligarquias. As oligarquias são grupos políticos que se concentravam para manterem o poder político na esfera estadual. E na esfera municipal, quem ajudava essas oligarquias eram os coronéis. Os coronéis geralmente eram grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, mas também podiam ser comerciantes. E as elites econômicas locais, lá em Sergipe, também faziam parte desse trem da alegria, né? Também estava nesse grupo aí que mantinham o poder, que concentravam o poder em suas mãos. Então você já percebeu aqui, claro, tenho certeza, você é esperto, você está acompanhando o desenvolvimento dessa aula, você já compreendeu que havia uma concentração do poder político nas mãos das oligarquias. Como é que ficava o restante da população? Sobretudo as camadas menos favorecidas. Logicamente, elas ficavam excluídas da participação política, excluídas de direitos políticos, econômicos e sociais também. Agora a pergunta é, será que toda a população aceitava
pacientemente tinha assim uma convicção de aceitar que isso era normal, essa exploração, essa exclusão, essa marginalização política era natural? Claro que não. Existiram setores da sociedade que vão protestar contra isso, protestar contra a presença política, o controle da oligarquia olimpista na política sergipana. E aí ocorrem algumas revoltas, algumas das quais se tornaram muito famosas e muito relevantes para a história de Sergipe. E você precisa necessariamente conhecer as principais características desses embates políticos, dessas disputas pelo poder político lá em Sergipe. A exemplo da revolta de Fausto Cardoso, que aconteceu no ano de 1906, que foi justamente uma revolta, um movimento que tentou derrubar o governo olimpista. Presta bem atenção, Fausto Cardoso liderou um movimento cuja principal função, o principal objetivo, a principal meta era derrubar do poder político, derrubar da presidência de Sergipe, que estava controlada pela oligarquia olimpista. Então eles vão tentar uma luta para derrubar, porque afinal de contas havia uma longa permanência dos olimpistas no poder. A gente já falou agora há pouco, pessoal, que a oligarquia olimpista controlava a presidência do estado de Sergipe, controlava as principais cidades de Sergipe, nomeando lá os prefeitos, tinha uma bancada muito grande, tanto de deputados estaduais que atuavam na Assembleia Legislativa, quanto de deputados federais que atuavam na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Logicamente que os grupos opositores vão se organizar para tentar derrubar a oligarquia olimpista que estava no poder. Quais as formas de tentar essa derrubada? Você pode me responder assim, professor, eles podiam tentar derrubar democraticamente, através de eleições, ganhando as eleições e tirando a oligarquia olimpista do poder. Mas, meu amigo, não se esqueça que as eleições durante a Primeira República no Brasil eram só de fachada. As eleições eram manchadas por muita fraude, por muita manipulação, voto de cabresto, voto de bico de pena. Não existia justiça eleitoral, não existia um controle mais específico sobre a atividade das eleições. Sendo assim, era praticamente impossível um grupo de oposição tomar o poder. Só sobrava outra alternativa, qual seja, tomar o poder através da luta armada, através do uso da força. Foi o que tentou o nosso bom e velho Fausto Cardoso. Olha ele aqui, o bigodão de Fausto Cardoso, 1906, organização de uma revolta contra o grupo olimpista. Então forma-se um grupo radical da oposição. Esse grupo radical da oposição era comandado pelo Fausto Cardoso, que era o Partido Progressista, um grupo radical, vai fazer uma oposição ferrenha, uma oposição bastante violenta ao olimpismo, tentando tomar o poder definitivamente. Quais são as características principais desse movimento acontecido em 1906? Olha só, entre as características importantes desse movimento estão a participação de setores da Polícia Militar de Sergipe que tomam o palácio do governo. Então há uma tomada do poder, uma tomada violenta, um golpe de Estado importante lá em Sergipe, com apoio de uma parcela das forças militares sergipanas
que tomam o palácio de governo e depõem, olha só que detalhe importantíssimo, temos a deposição do presidente Guilherme Campos. Guilherme Campos, que era do grupo político olimpista. Então, ele é deposto do poder. É um movimento que conseguiu derrubar o presidente do estado de Sergipe. Forma-se um novo governo, composto basicamente por representantes das classes médias, por esses grupos radicais aí do Partido Progressista, e, posteriormente, esse movimento que começa na capital, em Aracaju, que inclusive toma o Palácio de Governo, derruba o presidente do estado, instala um novo governo, um governo provisório, formado por representantes da ala radical do Partido Progressista, e gradativamente esse movimento, essa revolta acaba se espalhando por outras cidades do interior de Sergipe. Mas aí, pessoal, entra em cena a intervenção federal. O governo federal, evidentemente, que não vai aceitar essa mudança com a lei, esse ato que feria os princípios democráticos da Constituição de 1891. E não podemos esquecer também, meus amiguinhos, que vigorava no Brasil a chamada política dos governadores, que foi instalada pelo presidente Campos Salles. O que era a política dos governadores? Era um pacto, era um acordo, era uma troca de favores entre o governo federal e os governos estaduais, na medida em que o governo federal concedia vultosas verbas para financiar as ações administrativas, políticas, as construções de infraestrutura nos estados. O governo federal dava, então, esse apoio financeiro, apoio econômico para os estados. Em troca, os estados deveriam dar sustentação para o governo federal lá no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados e no Senado. Era uma troca de favores, pessoal. Era um nítido toma lá, dá cá, né? Uma mão lava a outra. Sabe como é que é, não é isso? Era uma troca de favores entre o governo federal e o governo estadual. O governo federal exigia que os estados votassem, aprovassem, elegessem candidatos compromissados em defender, em fazer parte da bancada aliada do presidente da República. Só que, em contrapartida, pessoal, o governo federal, no caso o presidente da República, prometia não intervir na política local e ajudar os presidentes que estavam em mandato. Observe aqui, esse movimento depôs um presidente do estado de Sergipe, o Guilherme Campos, perfeito? Então, qual é a tarefa do governo acontecendo isso? O governo tem que vir ajudar a oligarquia que estava comandando. Foi o que aconteceu. A intervenção federal vem para o Sergipe em agosto de 1906. E aí o que acontece? Logicamente que esse movimento é devidamente sufocado. Há uma deposição dos progressistas e Fausto Cardoso, o líder principal desse movimento, o principal líder intelectual, o mentor intelectual desse movimento, acaba sendo assassinado nos confrontos com as forças legalistas que foram enviadas para Sergipe para reprimirem esse movimento. Então acaba com a morte de Fausto Cardoso. 2 meses depois, 2 filhos de Fausto Cardoso vão até o Rio de Janeiro e assassinam o senador Olímpio Campos. Olha só a repercussão incrível que teve esse movimento, pessoal. Essa disputa violenta pelo poder político
lá no estado de Sergipe. Temos a morte, o assassinato de Fausto Cardoso, confronto com as forças legalistas enviadas pelo governo federal, que faziam a intervenção armada naquele estado. E aí, com a morte do principal líder do movimento, seus 2 filhos vão ao Rio de Janeiro com a intenção de assassinar o senador Olímpio Campos, lá na capital do Brasil, na época. Bom, outro governo de muita relevância nesse contexto histórico da Primeira República no Brasil, lá em se tratando de Sergipe, é o governo Graco Cardoso, entre 1922 e 1926. Por que o senhor escolheu justamente essa data aí, pessoal? Professor, por que você escolheu, você elegeu esse contexto histórico? Porque, olha só, o contexto histórico da década de 1920, a década de 1920, vou até escrever aqui na nossa lousa, a década de 1920 é uma década bastante conturbada na história do Brasil. Vamos e convenhamos, né, pessoal? Por quê? Porque na década de 1920 aumentam os movimentos de contestação ao predomínio da oligarquia cafeeira no Brasil. Você sabe muito bem, você já estudou isso para valer na escola, você já leu bastante sobre isso, que eu sei, pessoal, você está preparado, você está se qualificando mais, mas você já tem bastante bagagem. E sabe que na Primeira República havia o predomínio político da elite cafeeira. A oligarquia cafeeira praticamente monopolizava o comando político federal. Não é à toa que esse período também é conhecido como período da política do café com leite. Café com leite, que foi aquela velha aliança entre os 2 estados mais ricos e populosos do Brasil durante esse período que a gente está estudando. Quais eram os 2 estados mais populosos e mais ricos do Brasil nessa época? São Paulo e Minas Gerais. Pois bem, São Paulo e Minas Gerais praticamente ali viviam naquela gangorra, aquele sobe e desce, aquele vai e vem, aquele revezamento na presidência da República. Só que existiam setores sociais no Brasil que eram contrários a essa política vigente. Quem eram esses setores aí? Nós podemos citar oligarquias dissidentes, tais como as oligarquias do Rio Grande do Sul, da Paraíba. Nós podemos citar também setores das camadas médias urbanas que também protestavam diante desse predomínio político. Nós podemos citar ainda o movimento operário no Brasil, que lutava por melhores condições de vida e trabalho em nosso país, tendo uma grande influência do anarcossindicalismo e depois influência do Partido Comunista Brasileiro. Temos também na década de 1920, pessoal, o surgimento de um movimento liderado pela baixa oficialidade do Exército Brasileiro, movimento que ficou conhecido como tenentismo, que teve início lá no Rio de Janeiro, em 1922, no Forte de Copacabana, mas que se espalhou pelo Brasil. Chegou a São Paulo, chegou ao Rio Grande do Sul, ao Paraná, chegou na região Nordeste e, inclusive, no estado de Sergipe. Portanto, essa década de 1920 é uma década de várias contestações, é uma década que acontece o crescimento da oposição ao governo comandado pela oligarquia cafeeira. E em relação ao estado de Sergipe, não é nada diferente, pessoal. Temos lá também o crescimento de setores de oposição. Olha só, vamos falar então do governo de Graco Cardoso. Essa época aí, o grupo político que dominou o cenário político em Sergipe,
até o final da República Velha, ou seja, de 1910 até 1930, Graco Cardoso é um dos representantes do grupo político que praticamente domina o cenário político sergipano ao longo desse período. Ele fazia parte do PRC, ou seja, Partido Republicano Conservador em Sergipe. Perfeito? Quais são suas ações principais? Primeiras ações administrativas de sua gestão visavam a modernização da capital, Aracaju, com o serviço de saneamento básico e de abastecimento de água para a capital, além de construção de obras visando a urbanização e o embelezamento da cidade. Tem mais. No interior, ele também fez algumas ações, algumas construções de infraestrutura, tais como a construção de estradas, pontes e também de grupos escolares. Olha só, falamos de tenentismo agora há pouco. O tenentismo teve uma característica importante em Sergipe. Lá em Sergipe ocorre uma revolta tenentista em 1924. Vamos acompanhar um pouquinho do tenentismo? Como eu falei anteriormente, o tenentismo foi um movimento liderado por jovens oficiais do Exército Brasileiro, notadamente tenentes, majores, capitães, que eram muito influenciadas pela doutrina positivista. Eles eram muito influenciados pelo positivismo de Auguste Comte, este filósofo francês, e eles defendiam a modernização das estruturas políticas no Brasil, o combate à corrupção, a idoneidade política no Brasil, enfim, defendiam também a industrialização no Brasil, defendiam uma modernização conservadora, a bem da verdade, ou seja, que uma elite letrada conduzisse o Brasil nos trilhos do progresso. Quando eu falo em progresso, eu estou me referindo basicamente a mudanças na estrutura econômica, superando uma economia baseada na agroexportação, passando-se a investir numa economia calcada na industrialização. Isso é o que pregavam os tenentistas, os tenentes que participaram desse movimento. Movimento que teve episódios importantes. Em 1922, no Rio de Janeiro, aconteceu o levante do Forte de Copacabana, que pretendia impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. Evidentemente que esse movimento não foi vitorioso. Dos 18 bravos tenentes, na verdade 17 tenentes e mais um civil. Olha ele aqui de terno e gravata. Desses 18 que tentaram impedir e lutaram contra cerca de 2.000 soldados fortemente armados e leais ao presidente da República, restaram apenas 2, Eduardo Gomes e Siqueira Campos. 2 anos depois, aconteceu uma nova revolta tenentista, desta vez em São Paulo, liderada pelo tenente Isidoro Dias Lopes. Em 1924, eles chegaram a tomar a cidade de São Paulo por cerca de 2 meses, até serem derrotados, e aí tiveram que fugir, tiveram que sair do estado, vão para o sul do Brasil, lá na região do Paraná, onde eles encontram a Coluna Gaúcha, onde eles encontram com os tenentes gaúchos liderados por Luiz Carlos Prestes. E aí forma-se a chamada Coluna Prestes. Coluna Prestes que percorreu cerca de 25.000 quilômetros pelo Brasil. E olha só, atentem-se os senhores, a Coluna Prestes
também passou no estado de Sergipe. Bacana? Então, o tenentismo teve grandes repercussões políticas no Brasil. E em Sergipe também teve uma revolta tenentista em Sergipe. O movimento tenentista em Sergipe aconteceu no dia 13 de julho de 1924 e visava a deposição do presidente do estado de Sergipe, o Graco Cardoso. Olha só, da mesma forma como a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ocorrido em 1922 no Rio de Janeiro, queria impedir a posse do presidente da República eleito, Arthur Bernardes, aqui em Sergipe tivemos também um movimento. Só que esse movimento queria derrubar da presidência do Estado o Graco Cardoso. Isso é um reflexo, é uma ressonância, um desdobramento da própria crise política e econômica vivida no Brasil no âmbito nacional, da oposição de vários segmentos da sociedade a esses desmandos característicos do governo federal. Desmandos com fraudes nas eleições, desmandos com muita corrupção na política, com a exclusão da participação da plena cidadania da maior parte da população. Ora, diante de tudo isso, é lógico, é evidente que a insatisfação popular crescia a olhos vistos. Numa situação de crise econômica, de pesados impostos, de serviços públicos de péssima qualidade, logicamente que ocorreram várias manifestações de protesto no Brasil. Entre as principais características do movimento, nós podemos citar a deposição de Graco Cardoso. Graco Cardoso foi derrubado da presidência do estado de Sergipe. E olha só, um detalhe interessante, esse movimento que começou na capital, acabou se alastrando para outras cidades. Acompanha comigo. Tivemos a tomada de Aracaju, mas depois esse movimento acabou espalhando-se para outras cidades, como Carmópolis, Rosário, Japaratuba, Itaporanga e São Cristóvão. Perceba que houve a adesão de vários municípios sergipanos nesse movimento aí, pessoal. E, logicamente, que o governo federal não deixou barato essa situação de insubordinação. Logicamente que o governo federal vem para cima para tentar restabelecer a ordem pública. Temos a repressão que é feita pelas forças militares legalistas, as forças militares que apoiavam o governo, com apoio de tropas de jagunços dos coronéis de Sergipe, que vão combater os tenentes. E nessa repressão oficial, nós temos aí um grande descontentamento por parte da população, por conta dessa repressão violenta que acontece, e um grande desgaste político do governador Graco Cardoso. Perfeitamente. Então, essa repressão federal, que gerou esse grande descontentamento e o desgaste político, acabou até causando uma certa instabilidade política para o presidente do estado de Sergipe, o Graco Cardoso. 2 anos depois, pessoal, a agitação volta à tona. Você acha que a agitação tinha acabado lá só com aquele movimento de 1924? Não. 2 anos depois, nós temos uma nova revolta tenentista em Sergipe. Olha a importância histórica de Sergipe na história do Brasil. É a revolta de Augusto Maynard, que aconteceu em 1926. Essa revolta
tem como fatores a repressão política sofrida pelos militares que haviam participado do movimento tenentista em Sergipe no ano de 1924, e o outro fator que também contribui para a eclosão dessa revolta foi a passagem da coluna Prestes pelo Nordeste brasileiro. Eu falei agora há pouco para os senhores que a coluna Prestes percorreu cerca de 25 mil quilômetros pelo território brasileiro, percorreu vários estados brasileiros. Essa coluna, que começou com cerca de 1.500 homens e que ao longo desse trajeto perdeu muitos desses combatentes até se exilar na Bolívia em 1926, tinha a liderança do Cavaleiro da Esperança. Quem era o Cavaleiro da Esperança? O gaúcho Luiz Carlos Prestes. Era um dos líderes desse movimento, dessa coluna, juntamente com o Miguel Costa. Tá? Vamos fazer os devidos créditos aí. A coluna Prestes, Miguel Costa, que percorreu, então, cerca de 25 mil quilômetros. Olha o Luiz Carlos Prestes aqui, ó. Esse aqui é o velho, ó, o barbudo Luiz Carlos Prestes, que, a propósito, não era comunista ainda, viu, pessoal? Luiz Carlos Prestes só se converteu ao comunismo depois que ele saiu do Brasil. Ele saiu do Brasil, se exilou na Bolívia, da Bolívia ele foi para a Argentina, e da Argentina ele foi para a União Soviética. É lá na União Soviética que ele definitivamente vai aderir aos ideais leninistas, marxistas, e volta para o Brasil já convicto da ideia de fazer uma revolução socialista, que foi a malfadada intentona comunista de 1935, mas a gente ainda fala sobre ela daqui a pouco. Presta atenção, por enquanto a gente está falando da passagem da coluna Prestes pelo Nordeste do Brasil. E aí, nesse contexto, nós temos a fuga do tenente Antônio Maynard Gomes. Ele estava preso, ele havia participado do movimento tenentista em Sergipe em 1924, foge da prisão, consegue o controle do batalhão do 28º BC, né, o 28º Batalhão de Construção, em Sergipe, e vai tentar derrubar o governador do estado. Ô galera que gostava de dar um golpe, né? Ô galera que gostava de tentar dar uma rasteira no governo, tentar derrubar o governo. O governo já nos derruba todo dia, né? Pesados impostos, péssimas condições de vida, péssimos serviços públicos oferecidos. Pois bem, os grupos radicais também tentavam passar a rasteira no governo. E não foi diferente aqui no movimento tenentista em Sergipe, liderado por Augusto Maynard, no ano de 1926. Há uma tentativa de depor o governo estadual, só que Graco Cardoso vai reagir violentamente, não é? Graco Cardoso, que já tinha sido deposto na primeira vez e conseguiu a reação contando com o apoio de forças federais, desta feita ele já estava mais veaco, né? Não aceitou, reagiu, e aí os tenentes, sem terem condições de resistirem por mais tempo, porque evidentemente que a coluna Prestes percorria o território brasileiro, e no encalço dessa coluna iam as forças militares leais ao governo federal. Perfeito? Então, por onde a coluna Prestes ia, as forças federais acompanhavam e combatiam as forças da coluna dos tenentes, a coluna Prestes. Então, desta vez, não foi possível a deposição de Graco Cardoso e os tenentes acabaram se rendendo, acabaram não resistindo e entregaram suas armas. Outro movimento ainda importantíssimo,
ocorrido aqui no contexto da Primeira República em Sergipe foi a Revolução de 1930, moçada. Olha só que empreendimento fantástico. A Revolução de 1930 foi um movimento armado, um movimento político-militar que derrubou a oligarquia cafeeira do poder. É brincadeira. A Revolução de 1930 é um movimento que coloca fim à Primeira República, ou seja, a República Velha, e inicia uma nova fase da República Brasileira, chamada a partir de agora de Nova República, mas que nós conhecemos historicamente como Era Vargas. Portanto, não se esqueça, o movimento político que conduziu Getúlio Dornelles Vargas à presidência da República no Brasil chamou-se Revolução de 1930, que de revolução, evidentemente, não tem nada. Foi basicamente um golpe de Estado. Um golpe de Estado impetrado pelo grupo da Aliança Liberal, contando com alguns setores sociais, setores das classes médias, o Partido Democrático de São Paulo, oligarquias dissidentes, apoio dos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba e também de Minas Gerais, que vão derrubar o presidente em final de mandato. Quem que era ele? Washington Luiz. E vão impedir a posse do candidato eleito, Júlio Prestes. Porque olha só, pessoal, em 1930, no dia 1º de março, ocorreram eleições presidenciais. Os dois candidatos, olha só quem eram os candidatos. Candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, tendo como vice o governador da Paraíba, João Pessoa. Candidato oficial, ou seja, candidato da oligarquia cafeeira, candidato da oligarquia cafeeira, Júlio Prestes. Adivinha quem venceu? Olha só os candidatos. Getúlio Vargas e Júlio Prestes. Quem sai vitorioso no pleito de 1º de março de 1930? Ganha um doce quem acertar, hein? Se você respondeu Júlio Prestes, você acertou. O candidato vitorioso foi aquele que tinha o apoio da máquina governamental, que tinha o apoio do Estado. O candidato da oligarquia cafeeira, Júlio Prestes, venceu aquelas eleições. Mas por que então ele não se tornou presidente da República? Por que então não foi empossado? Não foi empossado por conta da ocorrência da Revolução de 1930, pessoal. A Revolução de 1930 teve como estopim o assassinato do presidente da Paraíba, João Pessoa. Mas João Pessoa foi assassinado num contexto de disputas políticas locais, disputas políticas que diziam respeito ao cenário político da Paraíba, não diziam respeito ao cenário político nacional. Porém, a Aliança Liberal, que jamais tinha reconhecido o resultado do pleito, vai usar aquele fato como justificativa para iniciar um movimento armado que visava a deposição do presidente Washington Luiz. Então, como é que aconteceu a Revolução de 30 em Sergipe? Pessoal, a princípio, Sergipe não incorporou-se ao movimento da Revolução de 30. Sergipe ficou ali meio que em cima do muro, né? Meio que aguardando o desenrolar dos acontecimentos. A partir de 16 de outubro de 1930, com o manifesto assinado pelo Juarez Távora, uma das grandes lideranças da Aliança Liberal e da Revolução de 1930, é que Sergipe adere a esse movimento. Vamos lá, vamos acompanhar. Esse movimento, a Revolução de 1930, foi deflagrada em 3 de outubro de 1930. Presta bem atenção, o movimento começa em 3 de outubro.
Em 16 de outubro, depois do manifesto de Juarez Távora, é que Sergipe vai se definir e vai participar. E os revolucionários, as tropas dos revolucionários de 1930 são recebidos com festividade nas cidades sergipanas, a exemplo da nossa boa e velha Aracaju, capital do Sergipe. Trago aqui até essa charge aqui, tem a vovozinha, né? E o garotinho aqui montado no cavalo de pau, dizendo assim: deixe-me ir, vovozinha, quero ser o primeiro a amarrar o cavalo no obelisco. Esta charge aqui está se referindo à chegada dos revolucionários da Aliança Liberal ao Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, tomando a cidade e amarrando seus cavalos junto ao obelisco no Rio de Janeiro. Aquele fato lá é emblemático e demonstra que a partir daquele momento está dominado, está tudo dominado. É o domínio, é o comando ali da Aliança Liberal consolidando-se no poder. É a tomada do poder, é a consolidação da Revolução de 1930, que, como eu disse para você, e você anotou no seu caderno, a Revolução de 30 assinala a subida de Getúlio Vargas à presidência da República no Brasil. E o que isso reflete em Sergipe, professor? Reflete com mudanças políticas importantes. Logo que chega ao poder, Vargas vai destituir todos os governadores dos estados. Todos os governadores são depostos e para os seus respectivos lugares são nomeados interventores federais, pessoas da mais alta qualidade, da mais alta cumplicidade e confiança com Getúlio Vargas. Em relação a Sergipe, temos a nomeação do interventor Augusto Mainardi. Aí você pode perguntar: professor, mas não é esse cara que participou dos levantes tenentistas de 1924 e 1926 em Sergipe? Exatamente, gostei de ver, você está prestando atenção na aula. Então, os tenentes que aderiram ao movimento da Revolução de 1930 acabaram sendo interventores federais em vários estados brasileiros. No caso de Sergipe, que é o assunto que nós estamos estudando na aula de hoje, é justamente Augusto Mainardi que vai ocupar o cargo de interventor, é quem vai administrar o estado de Sergipe em nome do novo governo que se estabeleceu a partir de agora, que é o governo do presidente Vargas. Muito bem, então, pessoal, vamos concluir nossa aula de hoje fazendo alguns exercícios, algumas questões extraídas diretamente de concursos anteriores, que é para a gente consolidar a nossa aprendizagem. Vamos a essa questão aqui, pessoal. A Praça Fausto Cardoso. Nós falamos desse cara nessa aula, não falamos? Do Fausto Cardoso? Lá na revolta contra a oligarquia olimpista, tá lembrado? Então vamos lá. A Praça Fausto Cardoso configura-se na história de Aracaju como um local central de importância política e cultural, pois concentrava um significativo número de prédios públicos oficiais, bem como manifestações culturais. Segundo a historiadora Terezinha Oliva, a praça era conhecida como a Praça dos Três Poderes, das manifestações políticas. Foi cenário da intentona comunista, das lutas pelas diretas já, e aglutinava também os trabalhadores que sempre iam fazer manifestações para chamar a atenção do poder público quanto às suas reivindicações. Apesar de não possuir a mesma importância de outrora, a Praça Fausto Cardoso é um marco urbanístico e histórico da cidade de Salvador e homenageia
um importante personagem que ganhou notoriedade como... Então vamos lá, pessoal, essa questão apresenta a importância histórica e urbanística da Praça Fausto Cardoso, que é um patrimônio histórico de Aracaju, sem dúvida alguma, né? Afinal de contas, como a autora Terezinha Oliva descreve, ela foi palco de muitas manifestações políticas, teve por lá a intentona comunista, os comícios das diretas já, várias greves, passeatas. Então tem uma importância histórica, tem uma importância política muito grande na história de Sergipe, essa praça. E o comando da questão termina indagando você quem foi o nosso bom e velho Fausto Cardoso. Quem foi ele? A alternativa A foi um comerciante que alavancou a economia de Aracaju. A alternativa B foi um deputado que liderou a revolta contra as oligarquias do Estado, oligarquias lideradas por Olímpio Campos. A alternativa C foi um personagem do folclore regional que divulgou a cultura nacionalmente. D, foi um fazendeiro que incentivou o beneficiamento da cana-de-açúcar. Ou E, um engenheiro que promoveu o ordenamento urbano de Aracaju. Como a gente viu na nossa aula, a gente viu, né, pessoal, na nossa aula, em 1906, o nosso bom e velho Fausto Cardoso organizou uma revolta contra o governo liderado pela oligarquia olimpista. Então, uma revolta contra as oligarquias do Estado. Alternativa correta, letra B. Próxima questão versa sobre o tenentismo e suas repercussões no estado de Sergipe. Vem comigo aqui, analisa comigo. O tenentismo foi um movimento brasileiro de rebeldia contra o governo da República Oligárquica. Assinale as alternativas que tratam da ação dos tenentes em Sergipe. Primeiro item. O levante dos tenentes em Sergipe eclodiu em 13 de junho de 1924, tendo os revoltosos ocupado os pontos estratégicos do Estado. Verdadeiro, pessoal, esse movimento foi importante e representou, inclusive, a tomada do poder. Tomada momentânea do poder, é verdade. Mas chegaram a ocupar pontos estratégicos do Estado. Lembrando que o movimento chegou, inclusive, a atingir outros municípios sergipanos. Não ficou restrito apenas à capital Aracaju. Item 1. Cercados pelas tropas legalistas e para evitar o bombardeamento da cidade, os tenentes, por falhas na organização, dirigiram-se para o sul do Brasil. Não, houve uma rendição, inclusive as lideranças aqui estiveram presas. Bacana, tá errado então esse item 1. Item 2. As conspirações da corporação militar decorrem da insatisfação dos jovens oficiais do Exército com a atuação do governo no clube militar. Na verdade, não, pessoal. Na verdade, os tenentes protestavam contra as fraudes eleitorais, contra a corrupção, contra a improbidade administrativa, contra a estrutura agrária do país. Queriam modernizar o Brasil, influenciados pela ideologia positivista. E o item 3, o desdobramento do movimento tenentista em Sergipe levou à nomeação de um dos líderes do Levante de 1924 para interventor do Estado após a Revolução de 1930. A gente acabou de falar aqui agora há pouco, pessoal, que com a vitória da Revolução de 30, Getúlio Vargas nomeou como interventor no estado de Sergipe um líder tenentista, o Mainardi. Então está correto o item 3. Coloca aí correto, professor. Pronto, aí sim. Muito bem, pessoal, vimos então as principais características aqui dos governos
do estado de Sergipe ao longo do período conhecido como República Velha, a Primeira República, compreendida entre 1889 e 1930. Na próxima aula a gente fala sobre a Era Vargas e também o período da ditadura militar, refletindo-se diretamente no contexto do cenário político e econômico do estado de Sergipe. E lembre-se, você é muito mais forte do que pensa. Não alivia não, continua estudando com muita determinação, que a sua hora vai chegar. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Clique like.